Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Esquenta. Hoje a gente tem uma convidada que tem tudo a ver com método. Na verdade, ela faz parte do processo pessoal e emocional para a criação disso. Ela é a criadora da nossa aromaterapia. Ela é uma pessoa sensível, generosa, com muito conhecimento. E não daria para fazer um esquenta sem ela. Então, todo mundo que já acompanhou alguma fala dela se apaixona porque é uma pessoa muito especial. E que bom ter ela aqui. Vou falar bem rapidinho para já chamar e a gente não perder tempo. Lembrando que esse esquenta é em comemoração a um curso que a gente vai fazer online gratuito, que começa dia 8 de março, aqui no Instagram. Oi, Marina. E para participar e receber o material, as lives que a gente está fazendo de esquenta, a gente sempre manda um conteúdo, mas precisa se inscrever. Então, entra lá no link da bio, se inscreve para receber sempre um texto relacionado ao material que a gente está conversando. E todos os esquentas são assim. Lembrando que hoje a gente tem dobradinha, hoje e amanhã. Então, hoje a gente tem a Cris falando de anatomia como autoconhecimento. E amanhã a gente tem a Geguraki do Garuda falando sobre movimento em espiral e movimento orgânico. Já vou chamar a Cris e tenho certeza que vai ser muito especial. Manda para quem vocês quiserem convidar. Vamos lá. Ela já vai entrar. Oi, Cris! Oi, querida, tudo bom com você, Bruna? Tudo ótimo, que prazer te ter aqui sempre, Cris. Para mim também é uma honra muito grande de estar aqui com você. Tá dando para me escutar bem? Tá tranquilo? Super! Ah, então tá jóia, porque às vezes aqui o fone do meu celular fica com problema, por isso. Cris, Mais uma vez. sempre quando eu vou receber você e eu vou te apresentar, eu sempre passa uma história na minha cabeça de tanta coisa, né? É, Tanta coisa que a gente já vivenciou juntas, tanto aprendizado, me reforça muito a missão do Inner enquanto o que eu tenho, o que eu quero para minha vida, o que eu quero propagar para os outros. Então, você, para mim, é um marco. E que bom te ter aqui. Exatamente. Eu também fico muito feliz, Bruna. Quando você me fez o convite, devo confessar que me chacoalha, né? Me chacoalha porque também é exatamente essa sensação que você tem, a linha do tempo. Então, para quem está chegando, se não conhece aqui a minha história com a Bruna, né? A nossa história começou dentro de um consultório, né, Bruna? Né? Então, se Sim. a Bruna me permite, a gente conversou antes aqui, então a gente tem uma história que hoje nós somos colegas, amigas, assim, parceiras de como a gente cresceu, como a vida é esse processo, né, de transformação e evolução, né? A Bruna foi minha paciente, né? E quando ela traz o Inner, me emociona, porque quando eu vejo, né, cada post dela, cada fala dela, eu falo, cara, eu sei o que é isso, e o que a Bruna traz não é uma coisa só técnica, né? Quando eu vejo a Bruna trazendo o trabalho, aqui eu estou falando da Bruna mesmo, e é o Inner, né? Tudo É junto. um conhecimento de um processo pessoal e ela transformou, ela foi atrás do que ela é como bailarina, né? Um conhecimento profundo que ela tem do corpo e o Inner é algo impressionante o que ela fez da história dela, né? Esse material tão rico de transformação, né? Da vida, né? E acho que cada um de nós, né? Quem está aqui, né? Está começando, a gente sempre tem uma linguagem própria, né? Para a gente se expressar na vida, né? E estamos aqui. Então, quem está aqui é pelo corpo, né? Ou quer descobrir alguma coisa pelo corpo, né? É. Então, então é assim. Eu me sinto muito honrada, Bruna, mesmo por estar aqui e conhecer o Inner nesse espaço, né? Do emocional, né? Do campo emocional. Você sabe, Cris, que toda vez que eu ia estruturar o Inner, eu falava, não tem como deixar de fora, né? Não dá para ser só corpo, porque veio de uma história pessoal e veio através
de uma autorregulação, de uma história que eu precisei olhar e que eu tive pessoas, que no caso foi você, que me deu todo o suporte do tato, da aromaterapia, das sensações, para poder me apropriar e seguir. Então, o Inner ser só movimento não fazia sentido nenhum, né? Porque eu tive Uhum. que me rever nesses três campos, né? Corpo, mente e emoção. Então, a Cris é a porta de entrada do Inner, gente. Foi o que disponibilizou, o que abriu, o que me ajudou a olhar e que aconteceu toda essa transformação, né? E exatamente. Então, pegando um pouco esse gancho, né, que você está trazendo, Bruna, é muito rico. É assim, quando eu vejo a Bruna, né, que o tema que ela tá trazendo, né, desse corpo, né, dessa carga, né, emocional, de como o nosso corpo está organizado, estruturado em função das nossas emoções, né? Então, eu pegando o meu espaço aqui como terapeuta, né, psicoterapeuta corporal, então eu venho de um universo onde eu estudei medicina chinesa, várias linhas, né, dentro da abordagem energética, né? Da massagem, do toque, da fitoterapia, mesmo da aromaterapia, e a gente vai vendo os resultados. Mas chegou uma hora, eu falei, cara, isso está no corpo. É o corpo, é a estrutura, porque o que que acontece, né? Tem uma frase que eu sempre falo, né? E às vezes eu faço um post meu, né? Que é assim, o sentir, é preciso sentir para dar sentido, né? Então, quando a gente está mexendo o corpo, quando algo nos acontece na vida, gente, qualquer evento, a gente não somos um corpo que só vive trauma, não, né? É um corpo que ele está ali, ele estrutura a felicidade, a alegria, a trauma, a tristeza, tá tudo aqui junto, misturado, né? E cada uma dessas histórias vai dando uma estrutura do nosso corpo, né? Então, a alegria vai nos deixando num espaço mais relaxado, mais expandido, e às vezes fica expandido demais, a gente perde as defesas, aí depois precisa respirar e trazer estrutura, né? E vai nesse movimento. E o entendimento que eu vejo quando a Bruna vê nesse trabalho, eu fico ali, né, acompanhando ela, eu falei, gente, que lindo, né? Que cada estrutura do corpo, né? A estrutura muscular, tendão, aí os termos técnicos eu deixo para você, Bruna. Meus termos técnicos tá mais para o campo emocional, do físico eu deixo para a Bruna. Mas é como é muito mágico, né? Que nem eu, quando eu estudava, né? Eu estudo aromaterapia, a gente tem um entendimento lá do fluxo, né? Que, meu, imagina, uma sabedoria aí de 5.000 anos, os homens descobriram lá uns canais de energia e que você abre o campo, aquela energia começa a fluir. Falei, lindo, maravilhoso. Mas daí o que que acontece, né? Flui aquela energia, desperta uma consciência. Daí o corpo começa a se desenvolver, a se expandir de uma outra forma. Aí eu vou para o físico, é aí que eu vou buscar respaldo dentro da psicoterapia corporal. Falei, eu vou estudar o campo, as coraças, tudo. Falei, meu, tem estrutura, tem músculo, como que isso se organiza? Aí eu vou para Reich, que o Reich é totalmente corpo, emoção. Né? Ele traz essa leitura, né, dessas couraças nossas, mas aí é toda uma leitura no campo emocional, essa estrutura do caráter, né, que a gente vai ver, né, a gente vai ter Kellerman dentro da anatomia emocional, que vai trazendo todo esse entendimento do corpo, que ele deixa de ser só um veículo, né, para você comer, para você sentar, para você andar, mas ele é ali que ele está ancorando também as emoções. Não, e isso é incrível, né, Cris? Porque daí a gente sai daquele lugar que é só mente ou só emoção, né? Que é uma via que está o tempo inteiro se dialogando, né? Como não olhar para o corpo diante do que a gente sente, do que a gente pensa e de como a gente age, né? Exatamente. E é impressionante esse trabalho que eu vejo, quando eu vejo ele materializado em você, né? Que a gente estava falando aqui, que a Bruna, gente, eu conheço, se eu falar, mas era ali no início do início, como isso foi pegando forma, estrutura, né? Que a gente vê, né? Que conforme a gente vai se organizando, então aquela parte do corpo onde está retesado, tem uma história, que ela se organizou de uma forma, né? Quando você libera aquela estrutura, ele libera.
vou falar aqui no campo da energia, né, do emocional, aquilo vem para o corpo. Então, o que que acontece, né? A pessoa começa a viver, a ter sensações, viver aspecto e fala, meu, o que é isso, né? Eu só fui, né, assim, a gente fala, né, vai fazer um trabalho de alongamento, vai fazer um trabalho, as pessoas têm uma ideia que é só uma atividade física, e não é, e quando faz alongamento, que você sente que soltou, né, uma estrutura do corpo que estava ali reprimida, deprimida, e lá tem uma leitura emocional, tensional, que às vezes você está num processo terapêutico, que acontece? Você vai falando, mas a pessoa, só que no mental, gente, não resolve porque está no corpo, está amarrado ali em algum lugar. Aí a pessoa vai fazer um trabalho, né? Eu era muito disso, não, você tem que fazer um trabalho físico, você tem que fazer um trabalho de alongamento, você tem que fazer um trabalho de yoga, você tem que fazer um trabalho de respiração, porque o teu corpo, ele está precisando que abrir aquele espaço para que venha essa emoção que está ali. E muitas vezes, né, no consultório, a gente pergunta para as pessoas, eles vão até me achar meio maluca, né? A pessoa vê assim, sei lá, hoje é chave, né? Tenho ansiedade, tenho depressão, tenho fobia, parece que todo mundo lê o mesmo livro em casa, né? E se expressa só da mesma forma. Não estou desmerecendo, gente, as sensações, porque ela é real, ela existe e está chamando muita atenção. Mas onde fica um gancho, sabe qual que é, Bruna? Não sei como é que você vê no teu trabalho, é assim, onde é que você sente o que você sente? A pessoa te olha assim, eu falei, como assim, Cris? Eu sinto, eu falei, tá, mas a tua ansiedade, onde está no teu corpo que você sente? Gente, dá um nó no cérebro da pessoa que fica assim, não basta só eu sentir? Eu falei, sim, mas sempre. Aonde? Aonde está no teu corpo? Está no olho, está no ouvido, está na garganta, tá no peito, está na barriga. Gente, sabe, as pessoas chegam assim, nossa, Cris, eu nunca pensei nisso. Eu falei, isso é total o quê, gente? Dissociação. Cris, Não sabe é, que Bruna? você falando, eu me lembrou do meu processo pessoal, que quando a gente começou, você lembra que eu não, você falava, você chegava e tocava, porque eu não tinha fala, eu não conseguia expor o que eu estava sentindo. E para quem não sabe da minha história, eu fui bailarina profissional e quando voltei para o Brasil, estava completamente sem saber quem eu era e onde eu estava. E com isso acarretou mil problemas, né? Eu tive anorexia, tava sem saber o que eu ia fazer da minha vida profissional, da minha vida pessoal, enfim. Tava num processo... Era um momento que ou eu ia olhar ou a minha vida ia ser completamente diferente do que é hoje. E Foi. eu lembro que eu não tinha voz, eu não conseguia falar, mas eu sentia, e eu falava para Cris, eu não tô dando conta, porque eu sinto um negócio no meu peito como se ele estivesse querendo abrir. É como se estivesse querendo abrir. Era a única coisa que saía. E quando abriu, né, Cris? Nossa, O mundo. Só que você deu. precisa ter amparo também, né, Cris? O que eu percebo Exato. dos terapeutas, principalmente dos educadores corporais, é que muitas vezes eles não sabem como acessar, porque nem sempre precisa ter um conhecimento absurdo, mas a gente precisa saber que o fato da gente propor um movimento, de colocar a mão, do Nossa, jeito que a gente fala, às vezes usa eu já vi muita gente falando, eu uso um cheirinho na minha aula. Eu falo, vocês têm noção do que uma aromaterapia pode causar na pessoa? Ou pode abrir, ou pode acionar? Então, minimamente, o profissional precisa saber quais são os recursos que ele vai utilizar e o que ele tem que fazer para conseguir fazer com que essa pessoa não saia escancarada ou não saiba o que vai fazer com esse tanto de sentimento, né, Cris? não, eu acho lindo isso que você está falando, Bruna, também me remete a esses momentos, e que eu acho que e é assim, né? Hoje, se a gente for pensar, o mundo digital está propiciando uma riqueza de que as pessoas possam ter condições de se prepararem de uma maneira muito eficiente e profunda, né? No trabalho que elas estão fazendo. E, gente, ó, já vou falar uma coisa, tá? Gente, essa pandemia
na hora que regularizar, quem é terapeuta corporal ou quem não é, e aqui não é que eu estou vendendo o curso da Bruna, tá? Mas é assim, eu estou vendendo o curso da Bruna, tá? De uma maneira muito efetiva, porque é o trabalho de corpo. O que que vai acontecer? As pessoas vão sair alucinadas, precisando de toque, de gente que olhe. Então, quem estiver preparado para poder acolher essas pessoas que estão vindo, gente, porque está ficando uma coisa muito latente, muito latente. E nós somos seres nós somos sinestésicos. Sim. E a falta desse contato, nossa, eu fico até arrepiada, gente. Se eu chorar, vocês não reparem, tá? Porque A gente chora nas a lives. gente chora, filho. Eu acessei. E quem tiver preparado para receber essas pessoas, gente, é um trabalho assim, não é só um profissional corporal, gente, é um caminho de cura, de acolher, organizar aquela estrutura, porque isso tudo que a gente está vivendo está levando todo mundo para dentro, num espaço que é totalmente inesperado, e é um trabalho de transformação imensa. Então, quem tiver, tá entrando, e eu digo mais, gente, olha, eu tenho 62 anos, tá? Eu já tenho, sei lá, quantos anos de clínica, e no campo do corpo. E isso que a Bruna trouxe é exatamente o quê, tá? Quando a gente está, e hoje está ficando cada vez mais presente, né, nos trabalhos, né, de presença, pilates, alongamento, tudo, que se o profissional não tiver presente, que não está se falando só de um corpo, é um corpo emocional, porque na hora que você está organizando, ele vai vir algo muito poderoso lá de dentro. É isso que a Bruna trouxe. E aí, qual é o risco, né? Se você, profissional, não tiver presente para isso, vamos supor, você não precisa dominar na hora. Entendi, você tem que saber o que que é, meu, manda mensagem para a Bruna, Bruna, eu botei o cara naquela posição X, Y, Z que você mandou, e aconteceu isso, o que que eu faço com isso? Tá? Então, o que que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, todo movimento do corpo, de uma estrutura, né, que está ali organizada, física. Gente, imagina assim, vocês na idade média, você está indo para o campo de batalha, tá? Imagina você se é o guerreiro lá, se é o chefe daquele combate. Como que você vai sair para o campo de batalha? Você brigou com a mulher, sei lá, eu com o marido. Meu, você vai sair totalmente encouraçado para dar conta da guerra que você vai levar ali no mundo. E assim a gente é na vida, né? Se acorda de manhã, meu, você tá com dor, você tá sofrendo, tá com mas meu, você não sai para o mundo fragilizado. A gente sai o quê? Encouraçado. Né, Bruna? E aí o que que vai acontecendo? Sem a gente perceber, a gente acorda com essa couraça, vai dormir com essa couraça, vive com essa couraça, trepa com essa couraça, depois não funciona nada na libido, porque você está totalmente encouraçado. Porque é uma defesa natural, gente, na vida. E chega e aí que as doenças começam a acontecer. Não, e Cris, você sabe que a gente teve uma conversa com a Ana Otsuvo, que estuda biotensegridade, fáscia, e a gente participa de um grupo aqui dos Estados Unidos que fala muito como hoje em dia eles estão correlacionando as doenças, câncer, diabetes, tudo relacionado ao emocional. E não porque é o que a gente faz, mas porque dentro o nosso organismo, as nossas células, elas têm comunicação. E se não está gerando comunicação Olha, produtiva para esse corpo e que esteja trabalhando esse corpo integrado, isso acaba se tornando algumas doenças, né? E por isso que hoje em dia tem esse aumento excessivo do câncer, aumento excessivo da diabetes e de outras doenças que são relacionadas a isso, né? Como o nosso corpo está no meio, no ambiente, qual a forma com que a gente se relaciona, qual a forma com que a gente não é íntegro com a gente, né, Cris? Porque às vezes a gente quase se esconde, né? Dentro da gente mesmo para continuar funcional e fazendo. Só que eu acho que a pandemia foi um lugar que deu a gente a oportunidade da gente
rever algumas coisas, né? Porque Não. todo mundo teve que. Porque senão todo mundo ia ficar louco em casa. Então, a E eu gente. digo até mais, a pandemia botou todo mundo, eu diria que não é nem rever, viu, Bruna, se você me permite. A pandemia nos colocou para olhar de fato algo Sim. que o mundo sempre está nos tirando de dentro da gente, né? E a gente está buscando fora, 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 fora. E a pandemia botou todo mundo para onde? Para dentro. E aí começou a causar um monte de coisa. E faz muito sentido isso que você está falando. Muito, muito, muito. Cris, o que eu Então, recebi de mensagem durante a pandemia que a gente fez, durante vários meses, a gente fazia prática diária, né, para as pessoas, enfim, terem alguma coisa para se apoiar e para se conectar. E a gente escutava coisas, de mensagens assim, foi o gancho para eu não entrar num processo depressivo. Ou a partir disso eu comecei a entender que eu precisava de algumas coisas. Porque é isso, né, Cris? Se a gente dá um pouquinho de olhar para dentro, tem um mundo de possibilidades de coisas que estão acontecendo, né? e aí fica a falta de estrutura de sustentar esse processo que a gente foi para dentro, né, Bruna? É aí que vem. Eu acho que essa leitura que você trouxe, a gente, né, estamos lidando aqui, vou ficar muito nessa fala, né, com você profissional. Então, eu tenho uma fala aqui com você profissional, e você que está fazendo algum trabalho corporal também, de você estar entendendo, né, quando a gente coloca o nosso corpo num processo de trabalho, o que está acontecendo. Então, o risco não é nem o risco, é a atenção quando você está com alguém que você está cuidando, você está tratando, você está ali num trabalho de grupo e a pessoa, sei lá, ela debela alguma coisa que não foi legal. Ai, gente, eu comecei a fazer lá o yoga, o inner balance, me puseram numa posição, Deus que me livre, me deu uma angústia aquele negócio, nunca mais eu volto naquilo. Só que não é a prática. É que, com certeza, a pessoa foi colocada numa situação, tá? Agora aqui eu vou trazer o olhar terapêutico, numa situação onde o corpo dela se organizou de uma tal forma para proteger de uma emoção, de um trauma, de uma história, e ele está organizado daquele jeito. Aí a memória do corpo fica naquela estrutura. E assim, né, Bruna, a mente da gente, a gente tem um treinamento de estar sempre lidando com dor, 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 e a gente acostuma. Então, esse é um lugar comum. Vocês vão me achar louca, mas é uma zona de conforto. Porque a gente passa uma vida numa situação de vítima. Ai, gente, eu não consegui porque minha vida é isso. Ai, gente, porque eu não consegui porque meu joelho está doendo. Ah, porque eu não consegui que eu torci meu... E acostumem, isso passa a ser uma verdade. Aí, quando a gente vai para um trabalho, gente, imagina o seguinte, que vai lá e vai desorganizar aquilo que está estruturado para algo novo, explode algo que é totalmente novo e aquilo assusta. Então, não é a prática. Aí, quando o profissional tem essa percepção de que, Deus, é que nem a Bruna, ela está falando aqui para mim no consultório, gente, vocês não têm noção. Falei, e agora? A mulher veio aqui para relaxar, ela ficou angustiada, meu, tá tudo errado. E aí, o que eu faço com isso, não é, Bruna? É. É aí, São significa o quê? gatilhos, né, que vão São se. gatilhos. Significa o quê? Que você mexeu na ferida. Significa o quê? Que foi acionado o ponto-chave da transformação. E aí, vocês, como profissionais, vocês, quando eu digo eu também, né? Quando a gente tem essa percepção, é sinal que você encontrou o caminho de transformação daquela pessoa e você vai ser o quê? O guia para ajudar ela a fazer o giro da vida dela. É muita responsabilidade, né, Cris? É muita responsabilidade. Porque E, daí tem o nosso olhar que precisa ser generoso, cuidadoso, a forma como nossa, a gente precisa entender o que a gente está propondo, saber guiar esse caminho para fazer com que a pessoa de fato tenha um processo que seja potente, não frustrante, né? não, e assim, né, Bruna, tudo que está estruturado de uma maneira que ela está ali rígida, guardada, porque gente, toda transformação, cá entre nós, é traumático.
né? Não, não vai, uma coisa tranquila. Não é, gente. Não é, não é, não é. Porque você sai totalmente da zona de conforto. Vê a Bruna, ela estava aqui no Brasil, linda, maravilhosa. De repente, a mulher tá ali com malicuia, tinha um filho só, apareceu o segundo, tá ali. Não é, apareceu, olha só, eu, uma vez o Não, segundo. sozinha, toda vez que eu converso, eu falo, nossa senhora, né? Como a gente e que bom que eu tive um trabalho bem pessoal, que bom que eu tive um trabalho terapêutico enquanto eu estava grávida da Helena. Porque aqui eu entrei em trabalho de parto, pandemia, entrei em trabalho de parto sozinha, fiquei no trabalho de parto sozinha. Meu marido conseguiu chegar na hora que o Vitor nasceu, mas depois de 2 dias, fiquei sozinha porque meu marido foi viajar com as 2 crianças, um cachorro, enfim. E se a gente não tem recursos para lidar com o que está acontecendo, a gente surta, né, Cris? É isso? Putz, mas você sabe isso, agora você me levou para um outro lugar, né? Porque é exatamente isso. Então você vê, nossa, gente, agora que minha cabeça começa a viajar, tá? A gente vem um pouco, muito o lado terapeuta, né? E a gente vai ver o que que é a estrutura, né? De transformação, né? Sei lá, eu pegando isso que a Bruna está trazendo, quando a gente vai conseguindo desconstruir, aqui é a gente sabendo, né, que nós vamos nos construindo dentro das nossas primeiras experiências da vida, né? Todo mundo fala, né? A criança ferida, a criança sofrendo. Falei, meu Deus do céu, a criança. Gente, vamos partir do princípio seguinte: criança sofre. Não tem nenhuma criança que não sofre. O processo de crescimento, de amadurecimento é dolorido, é sofrido, faz parte da estrutura de qualquer ser humano. Se não tiver isso, agora, não estamos falando de ambientes, né, Sim, traumáticos, né, lógico. degenerados, aí já tem um outro contexto junto que faz com que aquela criança, a dor dela possa estar numa outra ordem, né? Mas eu pensando isso que a Bruna trouxe, né, quando a gente consegue ir acessando onde está uma estrutura que ela está doente, né, que ela está prejudicada, quando você consegue desconstruir aquela estrutura, e aqui eu estou falando de corpo, gente, tá? Corpo enquanto estrutura, músculo, organização, tudo. Quando você desconstrói aquilo e vem um espaço maduro, fortalecido, gente, isso que a Bruna está trazendo, aí tem o quê? Uma estrutura interna que ela está pronta para a vida. É fácil? Não é, mas tem uma estrutura para lidar com o parto. Gente, olha só, lidou com parto, com filho em casa, sem apoio, sem nada, isso significa o quê? Você tem uma estrutura interna em você para poder estar na vida. Gente, isso é uma construção, isso não acontece da noite para o dia. Mas, se, sei lá, quando eu olho a Bruna aqui, eu estou conseguindo não chorar hoje, tá? É porque eu já chorei com ela antes, tá? Mas quando a gente se falou antes da live, as duas choraram. Não, eu cheguei para a Bruna, eu falei, Bruna, uma hora antes eu preciso falar com você, porque senão eu vou chorar na live de novo. Então a gente já chorou antes, tá? Para não chorar aqui agora, né? Gente, o processo é contínuo, é contínuo, é contínuo, não acaba, não acaba, não acaba. E a Bruna, e olha, esse teu trabalho, quando eu vejo, né? Eu falei, nossa senhora, gente, é impressionante, né? E trazendo cada vez mais essa consciência, né, do corpo, não como algo estético, de forma, né, que não tem a barriga, que não tem a plástica, que não tem as verrugas, nada, é interno, não é um peito bonito, uma barriga sem gordura, né, que te dá a estrutura, é interno, o processo todo acontece dentro, E né? quando a gente fala isso, né, Cris, eu vejo muitos alunos do Inner falando, nossa, eu procurei o Inner como uma opção de trabalhar o corpo, uma coisa que fosse mais cuidadosa. E daí eles começam a relatar, nossa, eu comecei a me sentir mais inteiro para estar no mundo, comecei a me sentir melhor nas minhas escolhas. E automaticamente o meu corpo acabou ficando mais bonito, não sei o quê. E daí, como a relação da nossa postura, né, quando vem de dentro, tem um impacto em como a gente se coloca para o mundo, né? Como eu me relaciono com o mundo, e isso faz com que o nosso corpo também gere uma outra forma, né? Como se fosse
uma cadência, uma cascata de coisas que vão acontecendo a partir de um olhar interno, né, Cris? Jesus amado, eu não peguei caixa de lenço. Gente, é incrível. Sabe, eu estou aqui com a Bruna falando, é assim, a gente como terapeuta, eu tenho certeza, gente, se vocês estão nessa jornada, se vocês começaram, porque assim, hoje eu tenho 62, eu comecei lá atrás, gente, eu tinha 30 e pouco, não tinha nem 30 anos, né? E é uma construção, né? A gente vai estudando, a gente pratica, a gente vê resultado, depois acerta, vai, entra em grupo, vai. E sabe, Bruna, quando eu vejo você falando, eu falei, cara, se tem o meu lugar lá do lado de Deus, eu falei, Senhor, deu certo. O que eu pensei, o que eu visualizei, o que eu imaginei, é assim, é que a Bruna, ela tem assim, para mim, eu, Cris, né, como terapeuta, né, quando eu vejo, né, quando eu entendo qual foi a minha escolha, a minha opção, de como eu fui fazendo, né, a minha jornada, né, como profissional. Gente, eu era do mundo corporativo, tá, gente? Eu era, assim, marqueteira, evento que nasceu... Os filhos transformam a vida da gente, tá? Certeza. E aí, quando eu vejo, não é? Eu vejo a minha jornada, o que eu acreditava, o que eu escolhia, eu falei, meu, é isso daqui. Aí fui aprofundando, 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 né? E quando eu vejo a Bruna, eu tinha esse olhar, essa percepção. Mas é aquela coisa, né? Você planta uma semente, você sabe que vai dar, sei lá, um carvalho, né? Uma parreira, você sabe que está lá, mas você não sabe como que vai ser a estrutura dela, a curva dela, quantos cachos, nem nada, né? Aí quando eu vejo a Bruna falando, eu falei, cara, eu vejo ela como uma paciente minha e vendo o resultado. Aí quando eu vejo o processo dela, gente, vocês não sabem como é que eu peguei a Bruna e como ela foi fazendo as escolhas delas profissional, né? Então eu estou vendo ela aqui, cada etapa dela, como bailarina, depois parou com o balé, foi estudar fisioterapia, depois da fisioterapia foi estudar, como ela foi construindo essa jornada e junto com isso o processo pessoal dela. Então, quando eu vejo isso tudo, eu falei, cara, é tudo junto. Agora, minha filha, eu quero ver você dar conta disso tudo aí que o Mineiro parece. É Eu que, quero ver Cris, você dar conta disso, menina, eu porque tem acho muito. que isso tem uma coisa muito grande, né? Eu vejo no meu processo pessoal e como eu levo isso para os meus alunos e para os alunos dos meus alunos, eu vejo que isso tem uma questão de como você me amparou e deu suporte para uma construção saudável, que é uma coisa que eu falo muito na formação. A gente tem uma responsabilidade muito grande em como a gente vai ajudar esse aluno, né, permear, que seja através, no meu caso, do movimento ou no seu de consultório, mas teve chaves que fizeram com que eu conseguisse disponibilizar coisas. E que eu acho que é o incrível que o movimento também pode trazer, né? Numa outra Sim, vertente, numa outra intensidade, mas levar esse enfim, levar para fazer com que esse aluno faça escolhas saudáveis para ele, né? E muito individuais, muito. que eu acho que foi o meu ponto que me deslanchou, porque eu me senti segura para expor tudo que tinha guardado durante 20 anos e abrir isso para uma possibilidade de mudança. Então, eu acho que o papel, né, no caso, o seu papel para mim foi um divisor de águas. E acho que é por isso que o Inner tem tanto essa pegada do entendimento começar interno, por isso que tem aromaterapia para dar o suporte, tem a Ah, condução. gente, sou eu que faço os cheirinhos de vocês. Aliás, eu preciso entregar a Bruna do céu. É você que faz. Cris, e tem todo um lugar de... Você disponibiliza uma via para um entendimento corporal, né? O jeito, a tonalidade. Eu lembro até hoje, quando eu entrava para uma sessão, como eu me sentia acolhida, qual a tonalidade de voz, qual o não julgamento. Por isso que no Inner tem não tem certo, não tem errado, tem a experiência de movimento de cada Exato. um. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha história pessoal, porque a minha transformação de corpo, movimento, saúde foi através disso. Não, gente, é que aqui a gente preserva, mas e
E assim, não tem como, né, falar do Inner, e aqui é esse espaço que eu quero compartilhar, que a Bruna está me dando essa liberdade toda, né, que a gente não está falando única e exclusivamente de uma técnica, né, é o corpo, tem que fazer assim, é um método, que eu diria, né, é um método que a Bruna trouxe, que ela traz ainda, né, e a partir de um processo pessoal, é algo que vem de dentro para fora, então é algo que ela conhece cada músculozinho que está lá, ela conhece o que é cada um daqueles movimentos e sabe o que, que aquilo pode causar. Então, esse olhar, então, eu diria assim, sabe, Bruna, de você estar preparando profissionais com com essa profundidade, para mim significa assim, né? O profissional, o terapeuta, ele está no processo pessoal dele também em transformação contínuo, porque se a gente, nossa, se a gente falar para vocês quem foi a nossa mestra, né, a Grande Penha, né, que esteve, nossa senhora, é algo assim, lindo, né, até arrepia, ela vem aqui, não tem como ela não estar junto. E o processo é contínuo, gente, é contínuo, e vai entendendo, vai aprofundando, e quando se tem o resultado do seu primeiro, né, aluno, e você vai vendo ele indo para a vida, você fala, uau, meu Deus, que lindo, que demais, né? E aí é uma corrente que se forma, né, Bruna? É uma corrente. Então a emoção, eu acho assim, é por isso que me encanta, né, o corpo, né? Eu sempre falo do corpo, né? Eu trabalho com aromaterapia, eu levo para o corpo, gente, o que que acontece? Você vai lá, você acessa, liberta algo, né? Porque quando a gente reconhece o corpo, né, como um corpo emocional, a gente está encarnado, né? Muitas pessoas, né, têm os seus sofrimentos, tudo, e por não dar conta, né, a gente tem os mecanismos de defesa, né, que a nossa psique, ela nos cria, graças a Deus ela traz isso, né, que a gente fica dissociado, e por muitas vezes isso vão surgindo uma série de outras patologias, né, mentais, emocionais. Então, trazer esse campo, né, do sensorial, do emocional, e trazer para o corpo e a pessoa dar conta, que é mais ou menos o que foi. Posso, Bruna? É mais ou menos foi o processo da Bruna, né? Como que foi trazer ela e a emoção dela para o corpo, para ela poder ficar viva e não ser um corpo andando. Então, esse processo dessa junção, gente do céu, é um parto, é um renascimento. É. Então, não é? Então, o Inder eu vejo muito nesse sentido, sabe? De poder trazer isso, né? Nossa, eu sinto, é isso, né? É um corpo inteiro. Sabe quando você tem libido no corpo todo, né? Da cabeça até o dedão do pé, né? E até trabalhar com entender os seus espaços, né, Cris? Eu falo muito na formação disso, de a pessoa precisa se reconhecer enquanto corpo, que foi um processo nosso isso, né? Foi. Do qual é o meu tamanho real? Porque isso não é uma coisa só minha, né? Quantas pessoas não sabem seu tamanho, não sabem os seus espaços? E daí vem as dores e mil coisas. Então, durante a formação, eu abro esse olhar do educador de movimento para trazer uma questão de integrar essas emoções. E eu sempre falo uma coisa que, para mim, foi divisor de águas. Tipo, sem o conhecimento e presente, né? Se eu não me conheço, como eu vou transformar qualquer possibilidade, né? Como eu vou levar uma transformação para o outro? Eu preciso começar de dentro. Então, se disponibiliza para sentir, vamos se disponibilizar para olhar. Ao longo da formação, eu vou trazendo todos os recursos que muitos foram através de um processo terapêutico. E foi tudo com você, né, Cris? A gente ficou juntas 10 anos, né? Eu nem sei, eu estava tentando lembrar aqui, entre indas e vindas e a fechando ciclos, né? Que eu tenho uma aluna aqui, Vivi, a Bruna é minha. Hoje ela é minha colega de trabalho, mas ela foi minha paciente, tá? Ela não foi minha aluna, não, eu ainda não estava nessa jogada aqui. Aluna, Mas, ó. Cris, eu fiz um curso de aromaterapia com você.
Nem sabia ainda que ia vir o Iner, mas eu É fiz. verdade, é verdade. Então, ela é minha aluna paciente. É Os pontinhos verdade. foram ligando, né? Foram. A Bruna é. Nossa, ela é a junção de tudo. E você sabe que você falou uma coisa interessante aqui agora, Bruna? Porque por muitas vezes, hoje eu acho que a disponibilidade das pessoas se trabalharem pessoalmente, né, e sermos profissionais da área da saúde, que é onde nós estamos, né, e que esse tipo de, a nossa conversa, esse tipo de consciência que a gente está se colocando aqui, não é algo só para o profissional da área da saúde, né? Isso que você falou eu achei muito rico, no sentido assim, grandes executivos empresários, né? Se eles não têm um trabalho pessoal, né, de estar trabalhando suas dificuldades, suas ansiedades, seus anseios, depressão, angústia, sucesso, para sustentar o sucesso. Cara, gente, não é fácil, por isso que muitos deprimem. Por isso que muitos entram, né, na síndrome da ansiedade, por não ter estrutura para sustentar. Mas o pessoal fala, meu, quantas histórias a gente vê aí terríveis, né, de pessoas despontando em sucesso e falta estrutura para lidar com aquilo, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui na conversa é assim, o quanto em mim tem de transformação, seja você profissional, terapeuta, não importa, né? Mas o quanto eu tenho de transformação em mim, eu levo quem está ao meu entorno na transformação também. Então, aí a gente vem para o corpo de novo. Sim. Não tem como, gente. Não tem. O corpo, ele está presente em qualquer situação. Não tem. É. E Então, hoje é lindo porque hoje a saúde acabou abrindo espaço para um conhecimento que era mais holístico, né? Então, é, quem conhece a Penha de Souza, ela foi uma pessoa que pensou completamente fora da caixa. Ela estudou Pilates, ela teria agora acho que 87, 8 anos. acho que por aí. É. Ai, a parte, as minhas alunas estão tudo aqui, adorando nós. Eva, ela Eita, aqui é estudou outra que eu viajo junto, viu, Pati? Você tem que conhecer ela, pode conhecer a Bruna. Ela estudou Pilates e ela teve a visão que ela precisaria ir além disso. E ela desenvolveu o método dela. E a gente se Foi. conheceu nessas aulas. E ela soube olhar o aluno diferente e abordar ele diferente. E essa virou meio que uma forma de que as pessoas iam vivendo com ela, né? Então, por exemplo, eu fui aluna dela nova, eu acho que eu era a mais nova da turma na época, Você mas era tinham mais pessoas nova. que estavam há 40 anos com ela nesse processo de transformação e de pesquisa, né? Eu acho que isso é lindo, a gente trazer a potência do movimento como uma ação de transformação e o que isso representa para a vida inteira, né, Cris? Exato, e ter essa consciência, né, Bruna, que por muitas vezes, né, isso eu acho que tem mudado muito, né, as pessoas chegam com uma queixa inicial, tá? E não é porque trabalhou aquela queixa inicial que acabou o processo. Falou, não, é que nem na aromaterapia, né, as pessoas chegam, ah, quero trabalhar a ansiedade, a depressão, está muito nesse lugar. Falei, ok. Gente, vocês têm que entender o seguinte, imagina o seguinte, o rio, né? Tá ali o rio, e em muitos lugares eles fazem o transporte da lenha, da madeira, corta a árvore e joga no rio, corta a árvore e joga no rio. Enquanto não tem nada naquele rio, a madeira vai livre, né? Aí vai uma madeira, vai duas, vai três, vai quatro, e chega uma hora que começa a embolar tudo uma em cima da outra. Imagina você na vida, vai tendo um evento aqui, vai tendo outro lá, pá, 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 pá. Chega uma hora que dentro de você, você tem um monte de negócio assim empilhado. Acompanha comigo para você entender o que vai acontecer. Aí você resolve ir se trabalhar. Ou, aqui eu vou entrar mesmo, ou às vezes não tem necessidade, entra nas medicações e fica anestesiado. Ou seja, você fica acostumado com aquele monte de madeira lá, tudo empilhado, minha vida tá assim, pronto e fica. Mas daí você resolve mexer no corpo. Tira uma madeira, tira duas, tira três, pá, 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 e começa a botar no rio, e começa a andar tudo fluido.
Aí vem também para aromaterapia. Vai lá, 3 da tarde, você vai lá e trabalha. Aí o que que acontece? A pessoa fala que resolveu tudo. Falei, não, cara, agora que começa o jogo legal. Agora você vai ter profundidade, você vai ter fluidez. Não é só tirar as coisas. É como que é agora olhar para a vida sem esses obstáculos. Como é que é agora mergulhar? Agora você sai do raso. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que é um processo contínuo, gente. Então, cuidar de uma queixa, né? Que a pessoa vem com processo de corpo de trauma, tem uma história lá. A não ser que você caiu, tropeçou, bateu o joelho, aí não, né? Não estamos falando, mas assim, no geral, tem uma história. E na hora que a gente abre, vem a potência. E às vezes a pessoa se assusta e fala, "Ah, meu O Deus, o que que é caso. isso?" Né? Falei, ué, gente, tem mais coisa legal atrás dessa ansiedade. Depois dessa. Aí a gente vai preparando a pessoa para a vida. Não sei, falei, Não, confundiu aqui, faz Lodi? total sentido. E às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? Tipo, vou só fazer. Meu médico falou que é bom fazer uma atividade física, eu vou fazer. Daí chega, sente uma coisa diferente. Isso já aconteceu em várias vezes dentro das aulas de Inner. Coloquei a bolinha no lugar, dei a possibilidade de sentir uma coisa. O que que eu faço com isso? O que que eu estou acionando, né? E daí vai abrindo um campo de possibilidades para um autoconhecimento, né, Cris? Não, entra num outro mundo, é um outro universo. Gente, eu estou vendo aqui um monte de alunas, gente, eu estou amando todas vocês aqui, lindas, maravilhosas. Aqui, ó, Cris, a Bruna foi a sua paciente, que é bailarina, que tinha aqui, exatamente, Vivi, você viu? É ela mesma, viu? Ela não é uma ficção minha, é ela mesma. Olha, ela está aqui. E que apresentava as feridas nos pés, é ela mesma, Vivi, é ela mesma. E a gente sempre faz live, a gente chora aqui juntas. Não, é muito potente, né? Porque eu vejo como é um divisor de águas, ainda mais o Inner veio de um. Eu fui bailarina clássica, né? Daí conheci a Penha e conheci você e fui transformando a forma de eu ver o corpo, entendeu? Fui entendendo o que eu queria gerar através do movimento. Porque poderia ser só movimento pelo movimento, né, Cris? E fazer a escolha. E hoje eu vejo como faz sentido, ainda mais com esses estudos de fáscia, tensegridade, falar dessas histórias que estão impressas no nosso corpo, que eram coisas que você, a Penha, já falava isso há 20 anos atrás. E dá a possibilidade da gente significar através do movimento, eu acho que é muito incrível e é muito rico. Eu pessoalmente vi a minha transformação enquanto pessoa através de processos assim. Então, acho que é isso, né? A gente levar essa consciência para as pessoas e direcionar para elas saberem o que fazer nesses casos, né, Cris? Tipo, coloquei a mão num aluno, ele de repente começou a se emocionar, despertou uma história. Como eu lido com isso? Como eu acolho esse aluno, né? Como eu dou suporte para ele continuar um processo? Não, é exatamente isso, Bruna. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então tá. Mas é exatamente isso, a construção, né? E o processo todo é identificar aquele momento que a pessoa está. Eu falei, meu, como é que. Gente, porque é um vaso de cristal. É uma coisa muito delicada, né? Porque ninguém escolhe na vida estar ansioso, ninguém escolhe na vida ter anorexia, bulimia. Não, está protegendo algo muito precioso. Então, mexer, né, nesse templo sagrado é muito precioso, né? Porque é uma entrega. A pessoa chega lá, ela entrega a vida dela, o corpo dela para você, né? E você vai trabalhando, você vai mexendo, você vai estruturando, você vai dando estrutura mesmo real, né? Que aí eu me bem, né? Que eu estou com as meninas aqui, aí que vai, vocês entendem agora, para vocês que estão aí, quando eu falo dos óleos essenciais, ele dá estrutura, ele organiza. E aqui é o monstro e a criatura, tá? A criatura aqui para mim é a Bruna, entendeu? Olha o que eu criei. E ela é linda, maravilhosa. Quando eu falo para vocês que ela é linda, maravilhosa, que ela está aí potente, com filho, com família, estudando e criando curso. E é esse o processo, né?
de ir dando a estrutura, né? E a gente é veículo. Nós somos veículos potentes, né, para as pessoas. Então, meninas, vocês que estão aí, que estão na área, sabe, assim, eu falo do INDER, né? Eu me sinto. Parte dele, porque Nem, você faz parte dele. eu nem sei. É assim, é muito poderoso, sabe, Bruna? A gente vê o que o trabalho da gente faz, no que a gente acredita. Começa por aí, né? Tem algo que você acredita, que você confia. A gente começa pela forma, né? Pela estrutura, mas depois a escolha que você faz vai transformando você. E conforme você vai sendo transformado, o outro vai sendo transformado. E só que a Bruna, ela entrou num espaço que eu acho muito poderoso. Ela foi trazendo ciência para o que ela faz, né? Ela tem um estudo, ela tem uma orientação de fato do que está acontecendo, como está acontecendo. Então, a Bruna, ela saiu de um processo pessoal dela, do sentir, né, que faz sentido, e ela estruturou um trabalho que eu falo, meu Deus do céu, onde essa menina foi parar? Né? Então é muito lindo, sabe, a ciência que você está fazendo do seu trabalho, mas com todo esse lado, né, da amorosidade, desse cuidado. É um trabalho de transformação incrível, Bruna. Eu Eu só. tive uma Putz, boa experiência, né? A minha transformação foi muito bem acolhida. E daí eu falei, por que não levar isso para as pessoas, né, Cris? exato. Não, e você vê como isso vai propagando, né, Bruna? Como vai, né? Sei lá, se me pego eu lá atrás, com a idade da Bruna hoje, quando eu comecei. Falei, cara, aí quando eu olho 30 anos depois, eu falei, gente do céu, é muito poderoso. Então, imaginem vocês hoje e se projetem. Né? Não precisa projetar há 30 anos, mas confia, viu? Conforme a coisa vai transformando na mão de vocês, vocês vão fazendo coisas que vocês nem imaginam. Então, imagina vocês daqui 5, 10 anos. Vontade ainda de se aprofundar na aromaterapia. Não, gente, é tudo junto. É. Nada é sozinho, isolado. Ai, Cris, É tudo junto. fala um pouquinho do que, como você pensou na construção da aromaterapia para o Iner, é tão especial. Não, é muito maluco, é porque você me colocou num espaço, eu lembro, eu não lembro que evento que foi. Foi quando eu trouxe a E, primeira vez o Franklin para o Brasil, né? foi isso. E lá são, eu não, eu preciso ver, mas lá eu acho que são 4 óleos que quando a Bruna me pediu, e eu entro, né, numa imersão do que é aquele campo, o que é aquela energia, né? E eu falei, meu, é um trabalho corporal. Mas vai ser um trabalho que daí eu pensei na aromatização ambiental. Então não foi algo para trabalhar óleo, para fazer toque, massagem nem nada. Eu falei, não, eu vou preparar algo que vai trabalhar dentro do inconsciente coletivo lá, né, no campo, né, dos óleos, como eles atuam também no campo energético, e sabendo do como que os óleos essenciais atuam no nosso sistema olfativo, né? E que vai para todo o nosso campo mental, no campo neurológico. Aí, gente, eu estou pautada em todo um estudo também, né, de como os óleos essenciais atuam no nosso cérebro a nível de neurotransmissor. Aí eu conhecendo a minha aluna, aluna nada, conhecendo a minha colega, que foi minha paciente, o que ela tinha por trás do projeto, falei, cara, então vamos fazer algo que vou alinhar essas duas coisas, né, no projeto, de poder trazer a pessoa quando ela faz contato com esse aroma e sabendo que os óleos eles trazem uma transformação, onde essa pessoa vai entrar num espaço com ela de uma entrega, de um bem-estar, para que o processo do corpo, o processo terapêutico, ele possa acontecer, né, Bruna? Então foi algo assim, é um cheirinho gostoso e é uma sinergia que eu montei só para ela. É, Isso não, é dela, não é o de que eu ninguém. escuto, Cris, das pessoas falando, tipo, durante a prática, o que causou, como elas se sentem, é impressionante, é impressionante. Todos os professores que atuam em sala, eles falam, o INER tem um marco antes e depois da aromaterapia, porque disponibilizou eles a se apropriarem de muita coisa. Então, é muito especial, é uma aromaterapia muito especial.
Nossa, então, olha, gente, eu vou pedir desculpa. A Bruna já me pediu, juntou um monte de coisa na minha vida. Eu mudei de casa, eu falei, Bruna do céu, eu perdi o caderno. Eu perdi o caderno da bruxa que estava anotado lá, a fórmula. Menina, fiquei no desespero. Aí ela tinha aí no frasquinho, me mandou, falei, me manda que eu vou sentir o aroma. Eu lembro mais ou menos quais eram, né? Aí eu encontrei o caderno, graças a Deus, estava no meio lá das gavetas. Mas, gente, eu estou com o material todo aqui. Eu só preciso pegar um momento aqui com calma, vou montar e vocês já vão receber aí de volta o trabalho de vocês. Mas tem a proposta muito especial, viu, Bruna? Foi feito para você, para os seus alunos, né, para o seu projeto, para o seu trabalho, e fico feliz que está dando o resultado, está alcançando aí o teu sucesso aí como mestra dentro do INER, criadora do Ai, método. Cris, que delícia te ter aqui. Muito bom. Cris, E a gente para tem que quem quer, se terminar. interessa da aromaterapia, gente, Nossa, vão lá, eu estou é iniciando aí ali, uma ó. nova turma. A aromaterapia é só ali, porque tem um É, olhar de sensibilidade, ver o ser humano de uma outra forma, tem que. Não sei, não dá para ser só o estudo, né? Toda vez que ela abria, parecia o caldeirão da bruxa, porque não é? tem uma sensibilidade, tem uma conexão diferenciada, é E tem um especial. link lá na minha bio para inscrição que eu vou entrar na semana. E aí, Bruna, você me manda, porque eu sempre divulgo você também lá no grupo, né? Que eu tenho profissionais, eu tenho terapeutas que juntam. Eu já tive alunas que fizeram o curso com você, eu preciso até ver. É, Porque eu acho que é assim, um somatório, gente, soma tudo, soma tudo. Então, quem é do corpo, quem é profissional, que quer conhecer, né, uma abordagem corporal para somar com o seu trabalho clínico, gente, é assim, é certeza garantida, porque eu sei onde está o fundamento dela, só eu. Não, mas é assim, tem gente, coisa que só você, Cris. é, mas é isso, sabe, Bruna? Eu acho que esses trabalhos, eles vão tendo, né, todo esse sucesso pela história pessoal. É o processo pessoal, não tem como, né? Aqui a gente, isso que eu acho lindo que eu falei, que você vem do processo pessoal e você hoje traz ciência, você estuda, você fundamenta, então você mostra a estrutura. Mas atrás dessa estrutura tem todo o seu processo pessoal. Isso é que faz o Inner ser especial. E a gente, olha, eu assino embaixo, tá? Porque eu sei que processo pessoal é esse que está aí e o que é possível a gente transformar na vida e onde ela chegou. Isso não é nem o Ai, começo que está Cris. para. É sim, Bruna. E só tem que crescer. Quando dá certo, só tem que crescer. E eu quero mais é que você alcance mais e mais pessoas, querida. É isso que eu Ai, desejo para você. obrigada. Ai, gente do céu, vou chorar. Eu tô super emocionada, Nil, e a gente tem que acabar que vai dar 1 hora. Vai acabar na hora para as pessoas começarem Vai! a... Ah, que eu dou curso de aromaterapia, que aqui ela está perguntando. Pati, procura a Bruna. A Pati é minha aluna, tá? Vai lá, procura a Bruna, estou vendo aqui. Não, a Bruna é para lá de maravilhosa, gente. Não é porque tem minha mão nela, não, mas boa parte do que ela é, porque ela nunca desistiu, tá? Ela nunca desistiu. Esse é o caminho perfeito, sabe? Ela nunca desistiu. Ah, Ah, Lu, minha aluna aqui do Japão, menina do céu. Então vai conhecer a Bruna, a Lu. a Você gente vai ainda não amar o tem Iner no trabalho dela. Japão. Vamos colocar. É, é, é isso, gente. Lindo, É. maravilhoso. Ai, Cris, muito, muito, muito obrigada por te receber, por você abrir Eu que te espaço para falar agradeço. de tanto conhecimento. Tem tudo a ver com o Winner, na verdade, faz parte de tudo que é o Winner, então, para mim, sempre te ouvir é inspirador. Muito, muito, muito obrigada. Legal, querida. Sucesso para todas. Eu quero ver um monte de inners aí na vida explodindo.
Obrigada. Bom, E lembrando que amanhã a e gente vai ter também mais uma live, a gente vai falar de movimento orgânico, que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. E muito eu não obrigada sei por como é que eu todos. saio. Muito obrigada por todos, obrigado por estarem presentes. Lembra de se inscrever para receber o material complementar. O link está lá na bio do Inner, desse curso online gratuito que a gente vai fazer. E beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Até amanhã, 10h30 do horário do Brasil.